6h26, de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E o desembargador Rafael Romano foi denunciado em mais um caso de abuso sexual. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Os detalhes não foram divulgados para não comprometer o trabalho da polícia. Em abril deste ano, o magistrado foi indiciado por estupro de vulnerável contra a própria neta dele. Conforme a denúncia formalizada no Ministério Público, o crime aconteceu quando a menina tinha 7 anos de idade. Em nota, a defesa de Rafael Romano negou as acusações desse novo caso e disse que a denúncia é apenas para dar continuidade aos ataques promovidos contra a honra do ex-desembargador. E ontem você viu aqui no Manhã no Ar que uma mulher caiu de uma altura de mais de 8 metros da orla da Manaus Moderna durante uma discussão com um ex-companheiro. A briga é entre Claudiana do Carmo, de 39 anos, e o companheiro dela, Roberto Oliveira, de 54 anos. Esse caso foi no sábado e Roberto foi preso em flagrante como responsável pela queda. A família da Claudiana está revoltada agora porque o suspeito foi solto logo após a audiência de custódia. De acordo com a delegada Débora Mafra, que acompanha o caso, a vítima tenta defender o companheiro ao afirmar que caiu depois de tentar se esquivar de um tapa dado por Roberto. Já o suspeito afirma que quem deu o tapa foi Claudiana e por isso ela se desequilibrou e caiu. De acordo com o depoimento de testemunhas, a polícia não tem dúvidas. Roberto foi o responsável pela queda da vítima, que poderia ter sido fatal. O que aconteceu foi que ela liga para ele na manhã do dia 18 de agosto, que era sábado, e uma mulher atende o telefone. E as duas parece que não se conversaram muito bem. Ela fica nervosa porque ela estava convivendo com ele na casa da irmã dela por motivo financeiro. E ela estava querendo dinheiro para poder alugar um quarto para eles terem a vida deles separada da irmã. Ela pede para que essa irmã leve ela até o centro, porque ela ia conversar com ele, que ela achou estranho a mulher ter atendido o telefone. Quando chega lá, encontra com ele e começa uma discussão entre os dois. Discussão essa que ela diz que ele tentou dar um tapa no rosto dela, ela foi se desvencilhar e ela conta que ela se desequilibrou e caiu daquele local que tinha uma mureta e ela cai para o abismo abaixo, 8 metros. Ele já conta que foi ela que tentou dar um tapa nele e ela se desequilibra e cai. Os populares contaram para a polícia militar, que eles chamaram, que ele atirou ela lá para baixo. Tanto que os policiais militares, quando chegam no local do fato, encontram realmente o rapaz em cima, a moça embaixo pedindo socorro, e eles chamam o SAMU e o Corpo de Bombeiros, que só o Corpo de Bombeiros para tirar a mulher onde ela estava. De acordo com a delegada, a vítima já havia sofrido agressões anteriores do companheiro. Esse fato, na verdade, já é a conclusão de um relacionamento abusivo que já vive há 6 anos. Ela, em junho do ano passado, ela registra que ele entrou onde ela estava morando, devem ter tido uma separação, e furtou o ar-condicionado dela. Só que ela não retorna ao DIP, que foi num DIP comum que ela fez registro, e ela também cita no flagrante que todas as ocorrências que ela fez, ela não quis continuar porque ela amava muito o agressor. Fato que sempre acontece com nossas vítimas de violência doméstica, porque elas estão presas no ciclo de violência doméstica. Uma mulher demora 10 anos para denunciar o seu companheiro. Depois, em janeiro, ela leva uma facada na perna dele. Ela leva 6 meses para fazer o registro dessa facada também, e dizendo que ela não queria, porque ela, na verdade, ela faz um DIP comum e não retorna também para dar continuidade a esse procedimento. Após saber que o agressor já está em liberdade, familiares de Claudiana ficaram revoltados. Eles temem que outras agressões voltem a acontecer. Preciso que seja feito justiça, né? Porque ele está solto, já aconteceu a primeira vez que ele furou ela na coxa. Outras vezes que ele não pensa no filho, entra na casa e pega as coisas que é dos filhos, vende, não dá satisfação nenhuma. E dessa vez agora aconteceu esse fato de ele jogar ela por causa dessa violência, né? Aconteceu essa coisa e ele está solto hoje, né? E isso é muito preocupante, porque enquanto ela está no hospital, né, sem se mover, ele está solto. Isso pode voltar a acontecer, porque ele não é confiável.
Roberto Oliveira vai responder em liberdade pelo crime de lesão corporal e deve cumprir medida protetiva que o impede de se aproximar da vítima. Caso a medida não seja respeitada, ele irá para a penitenciária. É justamente o que eu ia dizer. Esse caso é um caso que cabe medida protetiva, já que há uma reincidência nas brigas, no conflito dessa família aí, né? E aí, quando há essa medida protetiva, só o descumprimento, só a aproximação já é suficiente para que o agressor seja preso em flagrante. E daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar de violência doméstica, de casos em que mulheres são vítimas de seus companheiros ou seus ex-companheiros. Esse caso que a gente vai mostrar é de uma mulher que teve o rosto desfigurado por ácido. De acordo com as informações da polícia e o relato dela, ela terminou um relacionamento, o ex-namorado não aceitou a situação e resolveu se vingar. Contratou pessoas para jogar ácido no rosto dessa mulher. Ela perdeu a visão, está com o rosto totalmente desfigurado, parte do corpo também queimada. E aí agora vive esse drama por conta de um relacionamento abusivo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes desse caso para você que está acompanhando o Manhã no Ar. E só nos primeiros 7 meses do ano, o Tribunal Regional do Trabalho já recebeu mais de 770 denúncias, de 570 denúncias de assédio moral e sexual. Situações que podem influenciar na saúde mental e física dos funcionários vítimas desse tipo de conduta. Pressão psicológica. Eles procuravam saber da tua vida pessoal, que é para justamente afetar também. Então, por exemplo, falava assim, você paga aluguel, então você não está precisando desse emprego, já que você não quer passar mais de 6 horas trabalhando, você não quer ajudar a gente. Medo. Eu sinto medo, assim, os comentários são muito abusivos, sabe? E eles sempre vão falar baixinho, perto de ti, numa situação que tu tá sozinha. Então, suponhamos que no setor tu esteja sozinho, eles sempre vão chegar lá e vão fazer um tipo de comentário, alguma coisa, entendeu? Sempre tem aquela questão, recebi uma promoção, será que eu recebi uma promoção? A consequência do meu estresse pode ter proporcionado, desencadeado também os fatores físicos, né? Então foi quando eu tomei a decisão que eu não queria mais isso pra mim. Desde 2014, em Manaus, os casos de assédio moral e sexual tiveram um aumento. Só no ano passado, o tribunal registrou 1.780 denúncias desse tipo de conduta no ambiente de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região registrou de janeiro a julho deste ano 548 ações trabalhistas por assédio moral e 33 por assédio sexual. Entre os casos mais comuns estão agressão verbal, humilhações, tratamento discriminatório e pressão exagerada no ambiente de trabalho. Este juiz do trabalho explica que a vítima mais comum, tanto por assédio moral quanto sexual, ainda é a mulher. Mas, além disso, é importante que todos os profissionais fiquem atentos a esse tipo de violência. Que implica diversas condutas, né? Talvez a mais comum seja esta do chefe, do superior, do patrão grosseiro, né? Que grita, que xinga, que reclama persistentemente. O trabalho do empregado nunca está bom, o trabalho do empregado tem sempre defeito, e isso é dito repetidamente e muitas vezes com grosseria. Digamos assim, é o mais comum do assédio moral. Quando se fala do assédio sexual, a gente já fala de uma situação mais específica, que é um tipo de abordagem também que implica essa questão do poder que o superior, que o patrão tem sobre o empregado, de uma abordagem com finalidade de obter proveito sexual. Para denunciar, a vítima pode procurar o Tribunal Regional do Trabalho, o Ministério Público ou até mesmo a delegacia. E a solidariedade de um colega ou alguém da família também é muito importante nesses casos. É preciso, além de tudo, que haja essa solidariedade para que as pessoas primeiro entendam que essas coisas existem, que essas violências existem. E olha que violências no ambiente de trabalho, elas são bem além até dos assédios, né? E no próximo dia 24 desse mês, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região realiza uma audiência pública na sede do Fórum para discutir sobre as violências sofridas no ambiente do trabalho. O evento vai ser aberto ao público e começa a partir das 8h30 da manhã.
E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia, conversar com o Cleiton Pascarelli e com o Emanuel Cardoso, que estão na 93.1. Olá, meninos, bom dia. Bom dia. Bom dia, Adriane Diniz. Vamos falar mais uma vez sobre cartel de combustíveis na cidade. Essa suspeita já existe há muito tempo, Exato. Que é a combinação de valores, né, de preços cobrados pelos postos. Só que sempre os postos entram com argumentos e nunca se consegue comprovar de fato que há essa prática. Agora o PROCON voltou a denunciar que os postos da cidade cometem cartel. Exatamente, essa denúncia se relaciona ou se refere a uma fiscalização realizada no mês de julho, no período de 16 a 20, onde o PROCON observou uma mudança nos preços sem qualquer justificativa. A direção do PROCON Manaus, do PROCON do município, disse que enviou então uma solicitação pedindo esclarecimentos a 57 postos de combustíveis para que explicasse o motivo dessa alteração nos preços. E aí, na nota divulgada pelo PROCON, eles comunicam que estão pedindo ao Ministério Público do Amazonas que abram uma investigação para verificar como esta alteração nos preços dos combustíveis está sendo realizada. Então a notícia é essa: o PROCON está pedindo, solicitando, encaminhando uma denúncia ao Ministério Público para que investigue a prática arbitrária de alteração dos preços do combustível, da gasolina comum, nas bombas de combustível. É meio que avisar, né, Cleiton? Adriane, eu estava conversando com o Emanuel Cardoso aqui, ainda há pouco, sobre essa questão, né, do cartel. Você bem falou logo no início, é algo que se fala há muitos anos, ninguém nunca comprovou, né? Outra coisa que precisa ser levada em consideração neste caso, e aí por isso me chama muito a atenção esse alarde todo para esse pedido de investigação feito pelo PROCON, meio que querendo mostrar trabalho. Mas vamos lá, o nosso operador aqui, Frank, me disse um ditado da época da minha avó, que me lembrou um ditado da época da minha avó, que vem muito a calhar. Quem quer pegar a galinha não diz show, não é verdade, Adriane? Com certeza, né? A galinha já se assusta, pula, e nesse caso específico, a galinha muda até os preços nas bombas. É isso. Não, e outra coisa, a gente precisa levar em consideração a avaliação da Petrobras dos preços dos combustíveis, que está em vigor desde julho do ano passado, em que às vezes o preço do combustível lá na refinaria oscila umas 3 vezes por semana. E sem contar que, imagina você se os donos de postos passassem para o consumidor 3 oscilações de preços que saem da refinaria por semana. Hoje é 3,50, amanhã é 3,69, depois de amanhã é 3,30, depois é 4 e não sei quanto. E quantas refinarias nós temos hoje aqui em Manaus e quantos distribuidores nós temos no Brasil, Adriane? Todo mundo recebe do mesmo lugar, né? E com os mesmos valores, né? Exatamente. Em relação ao cartel, né? Acho que faz uns 10 anos que eu acompanho essa novela. E aí a explicação dos donos de postos e dos sindicatos dos representantes é a seguinte: existe a lei de livre concorrência, então cabe ao empresário arbitrar o preço que eles acham que é o preço mais justo ou que leva-se em consideração as despesas que eles têm e o que precisam arcar, né, diante daquele valor, levando em consideração também o lucro que eles precisam ter para se manter. Exato. Outra questão é que quem tem a licença para explorar esse tipo de serviço tem uma cota de combustível para vender. Quando essa cota não é atingida, eles correm o risco de perder essa autorização. Então, quando a gente tem aquele preço de combustível que despenca de uma vez, é normalmente para atingir essa cota. E aí o posto X, na mesma avenida, diminui o preço. Aí o posto Y percebe aquilo, né? Exato. E vai reduzindo. Aí, de repente... Senão ele fica para trás, né? De repente está todo mundo com o mesmo valor. E se a gente prestar bem atenção, independente de investigação de cartel ou não, os postos, praticamente todos, praticam os mesmos preços. Exato. Se é combinado ou não, não se sabe, mas que a própria lei de livre concorrência, a própria sobrevivência do mercado, ela exige isso. Não adianta você vender lá em cima se o teu coleguinha está vendendo lá embaixo, você já perdeu para ele.
Enfim, não é querendo defender não, até porque eu sou consumidor de gasolina e reclamo também do valor. Porém, se for seguir por essa estratégia, daqui a pouco a gente vai ter que fazer blitz nas pizzarias, que tem preço padronizado, a gente vai ter que questionar também os restaurantes que cobram o quilo no mesmo valor e assim por diante. A questão do livre comércio. Eu acredito que a investigação ela deveria se concentrar mais se os preços, as reduções estão sendo repassadas para o consumidor. Exato. Do que se o preço está combinado, né? Porque essa investigação de preço combinado tem há uma década, pelo menos, e nada vai para frente, né? Só palanque político, exposição de trabalho para dizer que existe uma comissão que faz esse acompanhamento, esse monitoramento, mas de útil mesmo, Cleiton, eu percebo nesse monitoramento é só quando, de fato, está tendo aquela oscilação que você pode pesquisar na internet e saber se o posto perto da sua casa está vendendo mais barato ou não. Exato. Fora isso. Exatamente. Agora, falando em serviços, vamos falar sobre água. Vamos. É bom preparar as cacimbas, os baldes, seja lá o que for, e começar a guardar água, porque muita gente vai ficar sem água amanhã. As panelas, as garrafas PET, aquelas garrafas de refrigerante que estão lá na cozinha ou na despensa lá, é bom encher tudo, porque de acordo com a Manaus Ambiental, as zonas norte e oeste vão ficar sem água a partir das 9 da noite da quarta-feira, de amanhã. Então, amanhã, a partir das 9 da noite, o fornecimento deverá ser suspenso para uma manutenção de uma estação de bombeamento ali no Campos Elíseos. O retorno previsto o retorno da água. Retorno da água está previsto para 36 horas depois, ou seja, a água deve voltar às 9 da manhã da sexta-feira. E aí uma coisa que é importante a gente divulgar, a Adriane Diniz, Cleiton, e ouvintes daqui da 93.1 e também telespectadores do Manhã no Ar, é que vai abranger uma área muito grande. Olha só, começando lá na Zona Oeste, Redenção, Campos Elíseos, Jardim Versalhes, Belvedere, Augusto Montenegro, Ponta Negra, aí vem para o Conjunto Ileia, Bairro da Paz, Santos Dumont, começa ali também no início da Zona Norte, com Mundo Novo, Parque das Nações, Beija-Flor, Santa Cruz, aí Colônia Santo Antônio, Manoa, Vale, Monte Sinai, Novo Israel, a Loteamento América do Sul, Canaã, Celebridade, Jesus Me Deu, aí mais um pouco na Zona Norte, Monte das Oliveiras, Monte Pascoal, Monte Cristo, Loteamento Fortaleza, a gente vai também para o Nova Cidade, que é imenso, Terra Nova 3, Rio Piorini, Cidade Nova dos núcleos 1 ao núcleo 15, Canaranas, Vila Real, Vera Cruz, Santa Etelvina, União da Vitória, Francisca Mendes, Campo Dourado, Ribeiro Júnior, Renato Souza Pinto, Galileia, Oswaldo Frota, Aliança com Deus, Raio de Sol, Fazendinha e parte do Alfredo Nascimento. Aqui eu só não percebi nessa lista o Tarumã, na Zona Oeste, e Cidade de Deus. Foram as únicas áreas maiores assim que eu percebi que não vão ser afetadas dentro dessas duas regiões. Mas é bom guardar água a partir de hoje. Exatamente. Né? São 90 localidades, em resumo, nas zonas Oeste e Zona Norte. Dica amiga, compra copo descartável, prato descartável para não sujar a louça e ficar gastando água. Bem isso. Porque demora, né, voltar. A energia, quando a gente tem uma queda, quando volta de uma vez. A água, ela precisa circular por toda a encanação até chegar de volta às residências. Então, é um prazo longo, um período longo, né? Até sexta-feira, muita gente vai ficar sem água, então é importante guardar e guarda com tampa, para evitar também a proliferação de mosquito da dengue. Exatamente. E outra coisa que só para explicar para as pessoas por que a Manaus Ambiental está fazendo isso, a gente sabe que a Manaus Ambiental está sob nova gestão, né? Nova administração, aí uma nova empresa comprou os direitos da Manaus Ambiental e ela está fazendo serviços de manutenção na rede, segundo a direção, para que no futuro não haja interrupções de água. Então eles vão cuidar dessa estação que fica ali na área do Planalto, para que, eventualmente, não se tenha interrupções, segundo a concessionária, no futuro.
E o bom é que está sendo avisado, né? Só um comentário, Adriane e Cleiton, que é a preocupação de muitas pessoas com quem a gente conversa quando vai fazer reportagem nas comunidades. É que sempre quando a água demora muito tempo e que volta, o ar que fica na tubulação, geralmente quando se abre a torneira, aquilo passa pelo contador e há um registro de que passou água, na verdade. É ar que fica na tubulação, a tubulação seca, quando a água volta existe essa pressão e aí muita gente se preocupa e muita gente reclama disso, que a conta vem alta 2, 3 vezes o valor que vinha. Então é importante as pessoas ficarem atentas também, porque se lá na frente vier um aumento muito grande, desproporcional ao consumo regular, nesse período, fique atento, vá reclamar, procure seus direitos, porque isso é muito comum, viu? Então, fecha o registro e só vai ligar lá na sexta-feira, né? Lembrando o número do 0800 da empresa, 0800 092 0195 para dúvidas, informações e reclamações. Tá certo, Cleiton e Manuel, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para vocês e para os ouvintes da 93.1. Bom dia. Bom dia, até amanhã, Adriane. Até amanhã. Tchau, tchau. E preste atenção nessa história. Uma mulher teve o rosto desfigurado por ácido e ficou cega. O ex-namorado dela, Arlindo Oliveira da Silva, é suspeito de ser o mandante desse crime. Ele não queria o fim do relacionamento. O depoimento desta mulher de 21 anos de idade que quase teve a vida ceifada pelo ex-companheiro, identificado como Arlindo Oliveira da Silva, é impactante e choca. Meu rosto estava se desfazendo todo, até porque a minha blusa começou a derreter todo e eu só sentia o meu rosto queimar. E eu gritava de dor mesmo, de pular no meio da rua, gritando que eu ia morrer. As cicatrizes são físicas e emocionais. A jovem teve parte do rosto destruído por um líquido corrosivo, ácido sulfúrico. Os braços e parte dos seios ficaram desfigurados. Hoje, a jovem não consegue enxergar nem as cicatrizes deixadas pelo crime, porque perdeu 100% da visão. A jovem, como a maioria das garotas, gostava de sair aos fins de semana com as amigas para ir às festas, para viver momentos de lazer e de descontração. Quem não gostava muito desse comportamento era o namorado da mulher, 30 anos mais velho. Por conta de inúmeros problemas, a jovem decidiu colocar um ponto final no romance. Apesar de todos os transtornos, os dois continuavam a se falar. Em uma determinada noite de domingo, esse suspeito chamou a mulher para vir a este motel. Os dois passaram aproximadamente 2 horas dentro de uma suíte, conversaram, tiveram relações sexuais. Apesar de tudo, a mulher decidiu não voltar para o ex-companheiro, que ficou bastante chateado e irritado. Os dois saíram do motel, pararam exatamente aqui na frente, iniciaram uma discussão. O que a mulher não sabia é que aqui na rua, 2 homens estavam aguardando o momento exato para praticar esse crime. Um dos homens estava com um copo na mão, com ácido, e jogou contra essa mulher. Fui chegando perto dele, ele só fez dar um passo e jogou no meu rosto, sem falar nada. E foi embora. Daí eu não sei. Qual foi a reação do teu companheiro naquela hora ali? A única coisa que ele falou foi: o que é isso, rapaz? Foi só o que eu ouvi que ele falou. E daí ele já não falou mais nada. Durante os momentos de dor e desespero, essa mulher começou a perceber que o ex-companheiro havia sido o mandante desse crime. Ele começou a dar vários indícios. O primeiro deles: pediu para que os curiosos que estavam ao redor da mulher não chamassem a polícia, porque não havia acontecido nada de grave. Uma ambulância foi acionada, a mulher foi trazida ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Passou 1 mês internada na unidade para tratar as lesões. Na primeira semana, esse suspeito ainda chegou a vir visitar essa vítima aqui no local, mas foi proibido pela diretoria do hospital. Foi exatamente a partir daí que ele começou a ameaçar essa mulher através de mensagens de texto. Mandei
uma carta para a diretora do hospital, daí ela proibiu a entrada dele. Aí quando foi na quinta-feira, eu já recebi várias mensagens no meu celular. Mensagens de me ameaçando ainda e falando que tinha me avisado que isso ia acontecer. A jovem teve alta médica, mas com medo de morrer, foi se esconder na casa de familiares. Traumatizada, ela acreditava que a qualquer momento esse homem entraria na residência dela para assassiná-la. O tempo passou e hoje essa mulher tem a certeza de que esse homem queria deixá-la cega, dependente de outras pessoas. O ex-companheiro conseguiu. A mulher sente vergonha de sair de casa. Hoje depende da mãe até para fazer as tarefas mais simples do dia a dia. O sorriso e os sonhos de uma jovem foram arrancados bruscamente. O que restou foi a saudade de uma vida cheia de alegrias. De ler um livro, de ler alguma coisa, de brincar com os meus sobrinhos. As dores emocionais eram maiores que a vontade de continuar apenas existindo. Eu entrei em depressão. Fiquei com síndrome do pânico, não conseguia dormir. Passava a noite acordada. Não tinha vontade de comer. Cheguei até a pedir para minha mãe comprar veneno para mim me matar. De acordo com a delegada que cuida do caso, a história segue sendo investigada. Estamos à procura do Arlindo, as notificações, ordens de serviço sendo feitas, procurando testemunhas do fato, porque ela alega e tem suspeitas profundas que foi ele o mandante do rapaz desconhecido que jogou ácido no rosto dela. E nós estamos atrás, tanto dele que desapareceu desde o fato, nós estamos procurando o endereço novo dele para que ele possa também dizer o que aconteceu nesse dia e de testemunhas do fato, porque a gente não pode deixar um fato onde uma moça que é nova ficou totalmente cega e tem o rosto com marcas, o corpo com marcas que o ácido caiu, impune. As testemunhas que constam no processo estão prestes a serem convocadas para prestar esclarecimentos. Porque nós não podemos deixar esse rapaz impune a isso. E ele também, que estiver assistindo, ele que se apresente na nossa delegacia para dizer o que aconteceu nesse dia. Porque tudo leva a dizer que o Arlindo é o autor do fato. Com marcas profundas na pele e na alma, a jovem pede justiça pelo crime cometido, amando do companheiro que ela chegou a amar um dia. Ele tentou acabar com a minha vida, mas ele não conseguiu não. Mas eu quero que ele pague pelo que ele fez, porque nenhum ser humano merece isso. Situação absurda, né? São marcas na pele, no rosto e marcas na alma, porque depois de passar por um trauma como esse, ninguém mais consegue ser a mesma pessoa, né? E isso pode acontecer com qualquer pessoa que viva dentro de um relacionamento abusivo onde existam essas ameaças. De acordo com a vítima, a suspeita recai sobre o Arlindo, que está desaparecido. O Arlindo tinha mais de 30 anos de diferença e era o ex-companheiro, não aceitava o fim do relacionamento e por isso a suspeita recai sobre ele, que está desaparecido. Então, se o Arlindo não tem nada a ver com essa história, tem que se apresentar na delegacia, apresentar seu álibi, seus argumentos para se posicionar diante disso, porque também é pouco provável que um desconhecido, sem motivação nenhuma, vai chegar e jogar ácido no rosto de uma pessoa aleatoriamente, né? É uma situação muito grave, ela perdeu aí a visão, está passando por uma situação muito complicada, possivelmente vai precisar passar por cirurgias reparadoras para tentar diminuir os efeitos aí do que foi o ácido jogado contra ela. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Arlindo Oliveira da Silva, tem que denunciar por meio do Disque Denúncia da polícia, que é o 181, ou ainda no linha direta lá da Delegacia Especializada contra Crime contra a Mulher, que é o 3236-7012. Anota aí, 3236-7012.
Celulares, roupas e até peças de carro vão estar entre os objetos que serão leiloados pela Receita Federal. O leilão acontece no próximo dia 28, mas os interessados devem se inscrever antecipadamente. Quem traz as informações sobre esse assunto é o Fred Rocha. Oi, Fred. Tem como examinar os produtos antes de dar o lance ou é meio que surpresa? Adriane, tem sim como examinar esses produtos. Alguns vão estar disponíveis no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes do dia 22 ao dia 24, das 8h30 da manhã até as 11h30 e pela parte da tarde, de 1h30 da tarde até as 4h30. Basta procurar o Teca 3 lá no Aeroporto Internacional para ter acesso a esses produtos. Produtos estes que são provenientes de apreensões feitas pelas alfândegas das capitais aqui da região norte, como Boa Vista, Roraima, Belém, Pará, Manaus, Amazonas, além de outras cidades. São smartphones, relógios de pulso, peças de carro, artigos de informática, insumos industriais, ou seja, tem vários produtos. Para você conseguir concorrer, tem que acessar o site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br, antes do dia 28, que vai ser o dia desse leilão. Porque lá você vai ter acesso ao manual do licitante para tirar todas as suas dúvidas e saber como concorrer de acordo com o lote que você tenha interesse. Este leilão ele vai ser realizado, sobretudo, atentando 3 passos importantes. Primeiro, você deve acessar o site lá da Receita e ir no Centro de Atendimento Virtual ao Contribuinte. Lá você faz a sua proposta. Depois, esperar a parte da classificação e habilitação, onde haverá uma audiência pública virtual para que as melhores propostas sejam escolhidas. Se o interessado passar dessas 2 primeiras fases, vem a última, que aí sim é só dar o lance. São diversas informações. Se tiver alguma dúvida, basta ir lá no site da Receita, manual do licitante, que tem tudo como você deve fazer. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações e até daqui a pouco. E 39 casos de sarampo foram confirmados só na última semana. As crianças com menos de 5 anos são as mais atingidas pela doença. Eu conto os detalhes daqui a pouquinho, não saia daí.